Olá, vamos falar de um assunto muito importante para quem cuida de alguém, a segurança na hora das refeições. O nosso foco hoje é a prevenção da broncoaspiração. A ideia é transformar isso num guia bem prático, sabe, para ajudar a proteger quem a gente ama. Para começar, uma pergunta. Alguém já ouviu essa expressão pulmão molhado? Pode parecer estranho, mas não é só um jeito de falar, não. Na verdade, aponta para um risco bem sério que, a boa notícia, pode ser evitado. É o nosso ponto de partida para entender a tal da broncoaspiração. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o risco da broncoaspiração. Depois, vamos ver quem precisa de uma atenção extra. Aí, a parte prática, 3 passos de prevenção. Vamos falar também das situações de alerta máximo, dos sinais de perigo e o que fazer, e fechar com uma ideia bem bonita. Prevenir é um gesto de cuidado. Então vamos lá, começando pelo começo. Para a gente poder prevenir, primeiro a gente precisa entender direitinho qual é o perigo, né? Bom, o que é essa tal de broncoaspiração? É bem simples, na verdade. Imagina o seguinte: a comida ou o líquido, em vez de descer pelo caminho certo, que é para o estômago, pega um atalho errado e vai para onde não devia, nas vias respiratórias. E é aí que mora o perigo. As consequências disso podem ser bem sérias. Pode causar desde uma obstrução respiratória, um engasgo, até infecções bem graves no pulmão, como a pneumonia. Dá para entender por que a prevenção é a palavra de ordem, né? Ok, agora que a gente já sabe o que é e por que é perigoso, a próxima pergunta é: quem precisa de mais atenção? Saber disso ajuda a gente a focar os cuidados. Basicamente, a gente pode destacar dois grupos. Primeiro, os idosos, porque, com o passar do tempo, o processo de engolir pode ficar um pouco mais lento, mais difícil. E o segundo grupo são os pacientes que se alimentam por sonda. Ter essa clareza já é meio caminho andado para evitar problemas. Agora sim, vamos para a parte mais prática. Um verdadeiro kit de segurança com 3 passos essenciais. São aquelas ações do dia a dia que fazem toda a diferença. E o melhor é que são coisas bem simples. Primeiro de tudo, a postura. A pessoa precisa estar sentada com o tronco bem retinho. Segundo, o ritmo. Nada de pressa na hora de comer, tem que ser devagar, com calma. E terceiro, um passo que muita gente esquece, mas que é fundamental: esperar um tempo antes de deitar. E olha só esse número: 30 minutos. Pode parecer pouco, mas é um tempo de ouro. É o mínimo que a pessoa deve ficar sentada ou com a cabeceira da cama bem elevada depois de comer. Esse intervalo, gente, faz uma diferença gigantesca para diminuir o risco de refluxo e, consequentemente, de broncoaspiração. Agora, vamos falar de algumas situações que são tipo alerta vermelho. São momentos em que a gente precisa tomar decisões firmes, sem hesitar. São regras que não dá para negociar. Essa é uma dúvida muito comum e super importante. O que fazer quando a gente percebe que a pessoa está com dificuldade para engolir? Isso, que os médicos chamam de disfagia, é um sinal de alerta gigante. E aqui a regra é claríssima, sem exceção. Nunca, de jeito nenhum, se deve forçar a alimentação. Insistir quando alguém está com dificuldade é quase como empurrar a comida para o caminho errado, sabe? O mais importante é sempre respeitar os limites e os sinais que a pessoa dá. Outro cenário bem comum: a pessoa está com sono, meio mole na hora da refeição. Esse é outro ponto de atenção que não dá para ignorar. Estar alerta é tão fundamental quanto a própria mastigação. A resposta aqui também é direta e reta. Se a pessoa está sonolenta, a alimentação para. Imediatamente. Ponto final. Se ela não está totalmente desperta, o risco de aspirar aumenta muito. A segurança vem sempre em primeiro lugar. E tem mais uma situação que tem um protocolo bem específico, que é a alimentação por sonda. Nesses casos, a segurança exige um planejamento um pouquinho diferente. Essa linha do tempo aqui ilustra perfeitamente. Qualquer procedimento que obrigue a pessoa a ficar deitada, como um banho na cama ou um transporte, exige preparo. A regra é simples: a alimentação pela sonda é interrompida 30 minutos antes e só volta depois que tudo terminar e a pessoa estiver de novo numa posição segura e com a cabeceira elevada. Bom, mas mesmo com todo o cuidado do mundo, é fundamental saber reconhecer os sinais de perigo, o que deve acender o nosso alerta de que algo pode não estar certo. A gente precisa ficar de olho em 4 sinais principais. Primeiro, qualquer sinal de engasgo, por menor que seja. Segundo, uma tosse muito fraquinha ou até a falta de tosse depois de engolir. A tosse é nossa defesa. Se ela falha, é mau sinal. Terceiro, se a pessoa se queixa de náusea. E por último, se acontecer algum vômito.
E se aparecer qualquer um desses sinais, a ação é uma só e não dá para hesitar. Chamar a equipe de saúde imediatamente. Não é hora de esperar para ver se melhora. Agir rápido pode fazer toda a diferença. E para a gente fechar, vamos ficar com uma ideia que, no fundo, resume tudo isso. Prevenir a broncoaspiração não é só seguir uma lista de tarefas. A prevenção é, sem dúvida nenhuma, a forma mais eficaz e mais bonita de cuidar. Cada passo que a gente viu, cada verificação, não é só um procedimento, é um gesto de atenção, de afeto, de carinho. No fim das contas, a questão não é só saber os passos, mas transformar esse conhecimento em um hábito, num reflexo. Então, fica aqui uma reflexão. Qual é a primeira pequena mudança que pode ser feita na rotina para que essa proteção se torne algo natural, quase automático?